bom dia. Eu sou Alexandre Valverde, vocês estão no canal Incêndios, Verso e Reverso, um canal para falar sobre arte, política, religião e modos de ser. Estou com a Silvia Garcia e o Marcelo Câmara hoje. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. Bom Silvia, dia. trouxe um texto aqui para começar a ignição da nossa conversa. Silvia, por favor. Eu trouxe um texto hoje do Carlos Assunção, que é um poeta negro, que tem 96 anos. Ele foi descoberto recentemente pela revista Cult, que fez uma antologia poética, e ele já escrevia há muito tempo, é um advogado, mas a obra dele nunca tinha sido publicada, ou nunca tinha sido dado luz à obra dele. Ele é considerado hoje uma espécie de Castro Alves, porque ele fala da questão dos negros, tendo vivido, porque ele é de família de ex-escravos. Bom, o nome do texto chama Protesto. Mesmo que voltem às costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras, oropéis, nada, nada me fará calar. Senhores, atrás do mundo da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre guilhões e correntes, que no passado eram visíveis, sobre guilhões e correntes que no presente são invisíveis, invisíveis mais existentes, nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem, juntem-se comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós que correm nas minhas veias são gritos de rebeldia. Um dia talvez alguém perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei, sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces, sou eu aquele que se tornara vítima dos homens. Sou eu aquele que, sendo homem, foi vendido pelos homens em leilões e praça pública, que foi vendido ou trocado como instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantara os canaviais e cafezais e os regou com sangue e suor, aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país, o que sofrera 1000 torturas, e o que chorara inutilmente, o que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada. Mas hoje não é pelo que já se passou, que se passou é passado, meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu, o enganado no passado, preterido no presente, sou eu quem grita, sou eu. Sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão, para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação. Tem as pedras dos meus braços, tem a cal das minhas lágrimas, por isso a nação é triste, é muito grande, mais triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob orações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia, a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me de repente como bagaços de cana, como palhas de café, como coisa imprestável, que não servia mais para nada. Um dia jogaram-me de repente nas sarjetas da rua do desamparo, sob orações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais uma ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita e tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita, tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo, piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade, eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade, eu não quero ser marginal, quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido, basta de humilhações. Minha alma já está cansada. Eu quero o sol que é de todos, quero a vida que é de todos, ou alcanço tudo o que eu quero, ou gritarei a noite inteira como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar, e nem a morte terá força para me fazer calar. Uau. Silvia, você quer falar sobre o tema que a gente vai escolher ou eleger para falar hoje? E por que a escolha desse poema? Quero. A gente escolheu falar hoje sobre as pessoas que são vítimas de violências, de opressões, e que não podem se defender. Eu escolhi esse poema porque eu acho que a gente está falando dos negros, né?
que é a maioria da nossa população, mas a gente não está falando só dos negros. Hoje a gente resolveu falar sobre crianças, sobre mulheres indígenas, que são vítimas de opressão e que, em muitas ocasiões, certas mulheres e as crianças, principalmente vulneráveis, não têm como se defender. Eu escolhi esse tema porque eu acho que ele é propício, eu acho que ele fala de um lugar onde eu acho que a gente pode falar do próprio poeta, que sendo negro, sendo uma das minorias, que não é minorias, mas é a maioria do Brasil, até hoje não teve poder de fala, ele só foi publicado agora, depois dos 90 anos. Então, isso diz muito sobre a nossa sociedade, por isso que eu escolhi esse poema. Eu acho que a gente pode começar falando, por exemplo, de um caso que aconteceu no Mato Grosso do Sul, sobre um estupro de uma garota de 11 anos, da etnia Kaiowá, que ela foi estuprada por 5 pessoas, sendo dessas 5 pessoas, 3 adolescentes de 13, 14 e 16 anos, e o próprio tio dela, né? Os jovens embebedaram essa garota, e o combinado foi do tio, que ele pagou R$ 100 para que os jovens, então, levassem a garota para ela ser estuprada por outro jovem. Na verdade não foi o tio, foi um jovem de 20 anos que propôs isso, e o tio viu que ela estava desaparecida e foi à caça dela, e quando ele encontrou com os jovens, ele também a estuprou. E aí eles jogaram ela viva de um penhasco, ela foi encontrada morta pela família, e durante as investigações ele fez de conta que nada tinha acontecido, que ele não sabia de nada, ele ajudou a procurar, mas então descobriu-se que desde os 5 anos de idade ela era estuprada pelo tio. Acho que é importante se dizer que em muitos casos de pedofilia, os principais agressores são os próprios familiares, né? São os familiares ou são os conhecidos mais próximos. Eu acho que a gente precisa falar um pouco disso, porque quando se fala de pedofilia, só se fala da pedofilia quando ela foi consumada. Mas se você parar para pensar, a pedofilia é uma perversão, né? E isso deveria ser tratado. Só que isso não é tratado porque existe uma resistência de se falar sobre o assunto, é um tema tabu. Existe uma resistência dos próprios terapeutas ao tratarem dessa temática, é uma área bastante delicada. Mas uma das coisas que eu fico pensando é que a pedofilia, ela pode ser descoberta quando um jovem vai descobrindo a sua sexualidade. Só que ele não tem chance de falar sobre isso, exatamente por ser um tema tabu. Então, a pedofilia no Brasil, pelo menos, ela só é tratada, e ela não é tratada, vale se dizer isso, quando se comete um crime, né? E como é uma aberração, como é vista como uma aberração, a gente não fala sobre isso. Então, eu queria começar a nossa ignição por aí. Você está trazendo essa questão, você vê, você está falando da dificuldade também de a gente lidar com isso em terapia. É muito difícil uma pessoa procurar mesmo ajuda profissional nesse sentido. E muitas vezes algumas pessoas procuram, na verdade, para ter também um escudo nesse sentido, né? Se ela for acusada de alguma coisa, falar, mas eu estou em tratamento, como se isso pudesse também eximi-la da responsabilidade de fazer isso. Né? E é uma situação bem complicada mesmo. A gente está vivendo um tempo em que há um estímulo, né, para esse tipo de comportamento perverso, agressivo, abusivo. E que tipo de estímulo? Acho que o exemplo que a gente tem no nosso cotidiano com o nosso governo, que minimiza situações de abuso, situações de exposição infantil. E tem toda uma discussão, porque é muito curioso essa tensão que há entre um moralismo e então que se fica e muito a gente vê muito isso, né? Essas acusações, até o próprio Haddad acho que foi acusado de pedofilia na época das eleições e tudo mais.
o que eu acho sempre muito curioso, porque normalmente é da índole dos perversos acusar os outros daquilo que eles fazem. E também você falou dessa situação de abuso terrível, né? Que história assombrosa, pavorosa, né? Dessa menina indígena. Mas toda semana, se a gente olhar na internet, aparece informação sobre pastor de igreja que foi acusado de pedofilia, padre que foi acusado de pedofilia, quer dizer, e a gente já comentou sobre isso aqui também, né? Como abusadores, eles escolhem essas posições de poder sobre o corpo de outras pessoas e qual o lugar onde você pode mais exercer isso do que numa situação de uma catequese, de uma reunião religiosa, a gente sabe desses abusos que acontecem em escolas e internatos e tudo mais. Mas também não esquecer que eu me lembro quando eu era estudante de medicina, estava no 4º ano da faculdade, acho que foi em 99, 2000, que teve aquele caso do Chipkevich, que era um psiquiatra infantil e que foi descoberto porque ele tinha uma série de vídeos que ele jogou fora numa caçamba e aí uma pessoa viu esses vídeos e o denunciou. E aí também fica pensando, né, ocupar esse lugar de poder sobre uma criança nessa situação, também como profissional e tal, que para mim se assemelha muito. Eu estou fazendo esse paralelo aqui porque senão fica parecendo que eu estou fazendo acusação só contra pastores e padres e sacerdotes, mas de certo modo um médico acaba entre outras ideias que a gente possa ter de um médico também, essa ideia do sacerdócio, dessa pessoa que recebe, que vai orientar, que vai acolher e tudo mais. Então ocupar essa posição que a princípio é uma posição de confiança e que a pessoa usa essa posição então para abusar, né? Então eu estou também querendo trazer esse exemplo para não dizer que há um público específico onde vão encontrar-se os pedófilos e tudo mais, mas eles podem estar em qualquer lugar da sociedade e principalmente nessas posições em que ele possa exercer esse abuso e muitas vezes numa posição acusatória em relação a um moralismo, né, a conduta sexual dos outros, tal. E a gente sabe que muito desses abusadores, até é curioso de ver isso, basta dar um Google aí, pessoal, e fazer uma investigação, de você ver que, por exemplo, essas pessoas que ao fim das contas são descobertas como pedófilos tinham posições do tipo, não se deve ensinar cuidados de saúde sexual para a infância e tudo mais, porque no fim das contas, quando a gente está educando uma criança sobre a sua saúde sexual, a gente está querendo justamente fortalecê-la para que ela consiga se proteger desse tipo de investida. Então, também deixar crianças na posição de ignorância, de não saber. E, claro, tem um momento para se fazer isso, mas. E educação sexual não é educação do ato sexual, é educação da sexualidade e de todas as questões de cuidado para com o próprio corpo e dos riscos ligados a isso, porque a gente sabe que muitos comportamentos nesse âmbito da vida podem ser abusivos, né? Então, a pessoa tem que saber se proteger. Então, quando a gente fala de educação da saúde sexual, eu acho que até prefiro falar nesses termos, a gente está falando dessa possibilidade de sensibilizar as pessoas para reconhecer se elas estão sendo abusadas. E a gente tem falado de abuso o tempo todo aqui no Incêndios. Acho que é o abuso que a gente vive politicamente por um governo fascista, é o abuso que a gente vive nas nossas relações íntimas, é o abuso que a gente vive nas relações entre comunidades, o racismo, a xenofobia, o elitismo, o classismo, quer dizer, tudo isso são formas de sofrer abuso, o machismo. Então, a gente está, mais uma vez, tocando nesse assunto, e agora com esse viés de olhar um pouco para essa questão da violência sexual. E aí é interessante esse denominador comum, né, que eu estava conversando com você antes da gente entrar aqui na gravação, que é de pensar essa situação de vulnerabilidade, né? Essa assimetria, essa posição em que o abuso se exerce. E obviamente, na infância, é só para eu completar, Silvia, e que obviamente na infância tem uma questão clara da compleição física, né? Da fragilidade pelo tamanho e tudo mais, mas quando a gente não está falando de uma criança, a gente está lidando com uma outra compleição, que é essa da integridade, do amor próprio, e que precisa ser minado para que o abuso se exerça, né? Então, minar o amor próprio da mulher para ela mesma, do negro para ele mesmo, quer dizer, tem toda uma série de mecanismos que fazem com que isso se produza também, que são necessários para que esse tipo de mal se instale. Só queria fazer esse comentário, senhor, por favor. Não, sabe que você falando me ocorreu, não tinha pensado antes da gente entrar nesse assunto, mas me ocorreu como nós somos uma sociedade que temos muito
acesso ao corpo da criança, né? Me ocorreu agora aos políticos. Em campanhas políticas é muito comum a gente ver os políticos dando beijos nas crianças, se apropriando das crianças, pegando as crianças no colo. A gente, enquanto sociedade mesmo, a gente vê uma criança e pega a criança e fala um oi, faz um carinho e tal. E uma das coisas que quase não se ensina, mas que era talvez muito importante para os pais fazerem, ensinar para a criança que a criança não é qualquer pessoa que pode tocar no corpo de uma criança. Isso é muito importante, né? Porque uma criança acaba não em sendo tocada e em sendo tocada por um adulto, como tem essa questão da autoridade, muitas vezes a criança acaba não falando, e muitas vezes ela acaba falando e os próprios pais acabam não percebendo. Muitas vezes os pais acabam não dando credibilidade à criança diante de uma situação como essa. Ou seja, nós somos uma sociedade que acabamos deixando as crianças vulneráveis nesse sentido. E eu estava pesquisando sobre e me deparei com o caso de um americano que ele estava em contato com uma criança brasileira, com a família de uma criança brasileira, e ele foi condenado, mas ele estava pagando, ele estava querendo comprar uma criança brasileira, cometeu um ato de pedofilia com a criança brasileira, de acordo dos próprios pais. Né? Eu acho que essa é uma questão, porque a gente tem uma vulnerabilidade social muito grande. Em alguns lugares do Brasil, no Nordeste, às vezes as crianças são vistas como moeda de troca, e é importante se falar sobre isso. Nós somos uma sociedade que não podemos esquecer que nós tivemos a Xuxa, né? Que tinha toda uma sexualização da infância, né? Acho que não dá para a gente esquecer sobre isso, mas pegando o gancho no que você falou, na vulnerabilidade de pessoas, eu estava lendo e fazendo umas pesquisas, e a ONU diz que 1 em cada 3 mulheres indígenas são vítimas de estupro durante a vida. E normalmente as causas desses estupros são álcool, né? E demarcação de terras, limpeza étnica também. É curioso falarmos sobre isso, e tem uma dificuldade terrível que, embora algumas delas conheçam a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que acabou de fazer 15 anos, ela é super difícil de ser aplicada já aqui, né, na população que vive em área urbana, que dirá na população que vive em áreas mais afastadas. Enfim, só para complexificar um pouquinho mais essa questão, né? Também queria falar um pouco eu vi um documentário recentemente que chama Seremos Ouvidas. É um documentário sobre as mulheres surdas mudas, que elas não têm como denunciar violência sexual. Porque mesmo que elas sofram violência sexual, violência doméstica e queiram denunciar, quando elas chegam numa delegacia, elas não têm quem as receba e consiga entender a linguagem delas. Então, essas questões são muito mais complexas. Outra coisa é que a violência contra mulheres, crianças, pessoas com deficiências físicas e idosos, na pandemia, aumentou 41%. Essas pessoas não têm como falar sobre isso, como se proteger. E por que é que aumentou 41%? Eu acho que isso tem a ver com esse momento histórico que a gente está passando, que não dá para negar que isso influencia, e com as nossas perversidades, né? Com as nossas cruezas humanas. Então, só para apimentar um pouco mais. A gente está vivendo uma... Fala, Marcelo. Não, pode completar. Não, eu ia comentar isso, que a gente vive uma fase de culto à violência, né, de tolerância a um certo estímulo, né, quanto mais boçal, parece que mais as pessoas acham interessante, porque pelo menos está falando a verdade, né, que se fala do
do Bolsonaro, né? E quando ele autoriza uma violência contra, ou ele minimiza uma violência contra o meio ambiente, uma violência contra a própria população, um genocídio, no fim das contas, não é nada mais do que isso, assim, é uma negação, uma negligência sobre esse mal que se inflige sobre a nossa população. Ele está dando um recado de que, assim, pouco importa a agressividade, a crueza, a crueldade da vida, a gente pode ficar inerte diante disso. Isso indiretamente influencia. Ele dá uma carta branca para a violência acontecer, e inclusive essa violência doméstica e essa violência infantil. Tanto é que os números de feminicídio só fizeram aumentar, e a gente pode colocar na conta da pandemia isso? Podemos. As pessoas em confinamento, os abusadores estão em casa, eles vão agredir quem está dentro de casa, como sempre foi, isso vai se intensificar. Mas a gente acha que nem abriu a caixa preta ainda da pandemia para saber exatamente o que vai acontecer, e eu acredito que no futuro muitas, que hoje são crianças, né, muitas pessoas que vão estar adultas daqui a 15, 20 anos vão falar dos horrores que elas viveram. A gente não está conseguindo ter clareza disso hoje, atualmente, assim. E aí eu queria trazer um aspecto nesse sentido, né, o que significará a gente ouvir isso no futuro. Hoje, se uma mulher é violentada, uma criança é violentada, um homem é violentado, você só consegue provar o abuso se você chegar ali com esperma onde aconteceu a violência e mostrar, e se for examinado, tiver laceração e tal. Mas uma pessoa que sofre uma violência em casa, que depois de anos vai fazer esse tipo de denúncia, ela não necessariamente é ouvida. E quando se trata de uma criança, muitas vezes as pessoas jogam aquela carta do ela está inventando, ela tem muita fantasia na cabeça, ela interpretou errado qualquer coisa que tenha acontecido ali em qualquer momento. Contando um pouco com a pouca memória que a gente pode ter dessas fases iniciais, né, da infância, 5 anos, 6 anos, a gente teve uma memória meio turva ali, e você vê, né, essa menina indígena estava sendo abusada desde os 5 anos de idade, né? Parece que tem essa questão de aproveitar desse momento também e perpetrar esse tipo de ataque. Então, tem essa outra crueldade também desse acordo, desse silêncio em relação a essa outra violência que se impinge depois, que é de acusar a criança de, no fim das contas, loucura, né? Porque então você não viveu isso, você está fingindo para você mesmo, tem algo na sua cabeça que está fazendo você acreditar nessa violência, que não aconteceu. E isso a gente está falando dessa violência mais aberrante da violência sexual contra a criança, que é mais visível, que ainda assim tenta se escamotear com esse tipo de discurso violento de atribuir à pessoa a loucura sobre aquilo que ela está relatando. E aí tem as nuances todas de todas as outras violências que a gente faz, e que geralmente os abusadores acusam os abusados de quê? De serem loucos, né? De terem perdido o controle sobre si. E essa questão, só acrescentar uma coisa antes, Marcelo, essa questão dos abusadores dessa menina tem um fator que é muito comum em outros abusos. Essa menina estava sendo embebedada, vamos dizer assim. É muito comum as mulheres, quando bebem, sofrerem estupro, sofrerem abusos, e a culpa ser da própria mulher, como se fosse um salvo-conduto o fato da mulher estar embriagada, o que mostra um preconceito terrível. Outra coisa que eu quero acrescentar, que é um exemplo que tem a ver com esse governo, houve um estupro recente de uma outra garota, Caiová, por 12 pistoleiros. Por 12 pistoleiros. Ou seja, tem a questão da invasão das terras indígenas, que aumentou de forma exponencial neste governo, e a gente não pode deixar de ressaltar isso. Só queria acrescentar esses dois aspectos. Esse aspecto que você mencionou é importante, porque essa menina, ela foi violentada, essa menina de 5 anos, por parentes, né? por gente indígena. E isso não é coisa que índio faz. Isso não é coisa de índio. Isso é coisa de gente branca. Porém, é isso que está acontecendo, essa aculturação. É gente branca levando a bebida, a droga, e índio está começando a fazer isso também. Você não vê essa prática sendo feita entre os indígenas comumente, entendeu? Isso é coisa de gente branca. E acaba acontecendo também entre os indígenas ultimamente. Então, isso chama atenção. Se você for falar com um indigenista, o cara vai falar, pô, isso é estranho acontecer. Então,
é o branco chegando com os vícios, com a violência, chegando nas aldeias. Isso é pegando um negócio. Agora, uma coisa que o Alexandre falou, que eu acho importante, é o seguinte: a gente pode enxergar o Brasil com duas caras, né? Se a gente liga a Rede Globo no horário nobre e a gente vê aquelas publicidades, a novela, a gente vê um país. Se a gente sai na Avenida Paulista, a gente vê aquelas lojas, aquele negócio, a gente vê um país. Se a gente anda pelo estado de São Paulo, a gente vê um país desenvolvido, vigoroso, tal. Agora, se a gente sai pelo Brasil profundo, né? Se a gente vê esse país do Sudeste, a gente vê a cara da civilização. Se a gente anda no Brasil profundo, onde se mata índio, se mata líder sem terra, líder ambientalista, tal, a gente vê a cara da barbárie. A gente vê um país civilizado que quer aparecer para o mundo assim, e a gente vê o lado da barbárie que eu acho que simboliza mais o Brasil do Bolsonaro, né? O Brasil, porque a gente vê o seguinte: se a gente for ver, como é que a gente explica essas coisas acontecendo? Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é o segundo país no mundo em exploração sexual, crimes contra a infância, ou seja, gente do mundo todo vem para o Nordeste ou para o Brasil para fazer sexo com menores. E isso tem uma permissividade das polícias, dos estados, tal. E aí você vai falar, bom, isso acontece, mas isso é legalizado propriamente, e com a complacência da sociedade, a própria mãe leva a menina para fazer isso, ganhar dinheiro, tal, não sei o quê. Ora, isso sai na novela das 8? Não sai, sai às vezes, tal, mas isso é discutido, isso é permitido pela sociedade, entendeu? E o Brasil é um dos países no mundo que mais mata mulheres, feminicídio. Isso é discutido? Não, a gente vê todo dia na capa do UOL, a menina morre, e a gente de grana mesmo que morre não se discute, entendeu? É gente de todos os estratos sociais que morrem, e isso entra numa contabilidade macabra, né? E não se discute. O Brasil é um dos países que mais tem violência contra idosos e não se discute. O idoso aqui é descartado. Olha, acabam com a Previdência Social, acabam com... É descartado, tal, não sei o quê. Então, de certa forma, o Bolsonaro, ele não foi eleito ao acaso, ele simplesmente foi eleito porque o povo é um reflexo disso. Boa parte da população pensa igual a esse cara. Infelizmente, gente. A gente tem que dar o braço a torcer que uma parte do Brasil pensa igual. E não é esses 20%, não. Eu vou discordar muito dessa análise aí, que o cara só tem 20%. Porque, se você for pensar e estender isso daí, esse cara aí tem quase metade da população que pensa igual a ele, que é racista, que é homofóbica, porque se você for pegar esse pessoal do cristão, fundamentalista, você estende isso, tem bastante gente que é assim. Que na hora que for pegar um cara mais progressista e comparar, acaba votando num cara desse, entendeu? E que pode ser rico, pode ser pobre, não importa. O cara tem esse tipo de atitude, que é gente que fala mal, que gente que, sabe, que quer andar armado, que quer não sei o quê, um país violento. Agora, eu fico pensando, né? O cara que queimou o Borba Gato. Quem que é o Borba Gato hoje? Quem que é o Borba Gato lá atrás, que matava aí o bandeirante, que matava índio, que não sei o quê? Quem que é hoje? Hoje é um garimpeiro que está matando índio do mesmo jeito. É o ruralista que está matando índio do mesmo jeito. Tem gente sendo escravizada do mesmo jeito. O que a gente mudou nesses 500 anos de Brasil se não existe o mesmo genocídio sendo praticado e autorizado com propaganda na Rede Globo falando que o agro é pop e a sociedade achando o máximo? Então, é o que eu falo para você, os mais vulneráveis aqui continuam sendo mortos como moscas e com a complacência
de boa parte da sociedade achando isso lindo. Então, isso é trágico. É um projeto de nação que, por força do capital, que é a lógica do capital é essa, isso não tem. Olha, de certa forma, tem até um teórico que me foge o nome que fala o seguinte: são os inúteis da sociedade. Essa gente está fadada a desaparecer, a ser morta mesmo. É a porcentagem que fala assim: esses são os inúteis. As minorias, os vulneráveis. Então, criança é feita para violência sexual. A mulher tem que ser subserviente e servir para o sexo e para a sexualização barata, tal, não sei o quê, ou para o serviço caseiro, tal, não sei o quê, papá, ou para ganhar menos, ou não sei o quê. O idoso, ele tem que trabalhar, tal, não sei o quê, papai, para descer depois descartável, tal, não sei o quê, morrer que não sei o quê. Gente, é trágico isso. Então, é um destino humano, né? Agora, isso não é só o Brasil. Então, condensando tudo isso, que lógica é essa desse sistema que a gente vive, econômico, social, capitalismo, que transforma as pessoas, né, coisifica as pessoas nesse sistema suicida, né? Uma coisa triste de se ver, né? Gostaria até agora de ouvir o Alexandre. Fala assim, há saída para isso? Então, a saída é sensibilizar as pessoas e educá-las. Porque, assim, como a Silvia comentou, você também falou, a maior parte dessas violências acontecem dentro de casa. As pessoas têm que parar de pensar que violência sexual acontece naquela cena só da pessoa que vem com uma faca ou com uma arma e joga a pessoa no terreno baldio e não sei o quê. Não. A grande maioria acontece dentro de casa. Então, é pai, é avô, é tio, é primo, é irmão, dentro de casa. Então, claro, se você educa uma criança a entender o que é aquilo, porque a criança que é abusada, com uma idade como essa, 5, 6, 7 anos, ela nem sabe o que se faz com uma genital. Então, a pessoa começa a mexer ali, a criança sequer entende que aquilo não é adequado para ela, que ele é proibido, aquilo não faz sentido, ela não tem clareza do que é o próprio corpo, do que ela pode fazer com isso, nada. E aí ela é vítima dessa situação. Então, poder dizer para a criança, não, ninguém tem direito de mexer no seu corpo, ninguém pode fazer isso, esse lugar é sagrado, você decide quando você tiver capacidade de fazer isso, ou seja, depois da adolescência, de cuidar disso, vai fazer o quê? Vai fazer com que a criança se desperte e fale, mas isso está acontecendo em casa, como é o que se produz mesmo. Você vai fazer oficina de educação sexual para criança, se a criança está sendo abusada, ela vai falar assim, isso está sendo, meu avô faz isso comigo, não pode mexer aí, ele está mexendo. É nesse sentido. Então, essa é uma primeira maneira de fazer face a essa situação, é poder proteger as crianças, proteger no sentido de sensibilizá-las e educá-las para que elas possam falar sobre o que está acontecendo. Falar sobre o que está acontecendo é não só uma das coisas, mas talvez a coisa mais importante que resta à pessoa que é abusada, de nunca mais se silenciar. E é o que eu até anotei o verso do poema que a Silvia leu, não pararei de gritar. Né? Eu acho que é isso de denunciar constantemente. Eu fico imaginando se todas as pessoas que sofreram abuso nesse país pudessem e tivessem a liberdade de denunciar isso, quantos gritos a gente ouviria. E aí eu fico também pensando nas consequências disso. Né? Qual que é o reflexo disso para a sociedade como um todo, para a nação como um todo, para o país como um todo? Se a gente não tem nem noção do tamanho disso, dessa violência, e a gente fala, 40% das crianças sofrem, a gente é metade da população adulta um dia, que tem essa dor e se olha sem poder dizer para o outro que sofreu aquilo, e alguns naturalizam, e aí você pode ter a situação que perpetua essa violência, que é a lógica que eu falo, que é a lógica do trote, eu sofri, então eu vou fazer outra pessoa sofrer, e é sabido também que, eu não tenho um dado estatístico, mas que não todas, não vamos confundir as coisas, mas que há muitas pessoas que são abusadores e foram abusadas quando eram crianças, também sofreram violência e perpetuam esse ciclo. Porque justamente é extremamente doloroso ter que lidar com uma situação que você não tem condição nem só cognitiva, afetiva, emocional, de lidar com o choque do que significa essa confrontação de um outro corpo sexuado te assediando, e se você sem saber se proteger, sem saber o que está acontecendo, a dimensão disso é uma violência muito evidente, muito flagrante. Mas também isso pode gerar ferida que não fecha nunca, e aí você vai... e aí a gente está falando de depressão, de ansiedade, de tentativa de suicídio ligado a essas questões,
das personalidades impulsivas, que muitas delas têm na sua história um histórico de violência, de abuso, e então o quanto isso também gera uma grande depressão, e que tem reflexo de toda a ordem na nossa sociedade, inclusive econômico. Eu não quero, estou falando isso aqui só para tentar sensibilizar pessoas que têm esse prisma só, né? E eu estava lendo ontem um artigo falando sobre a questão, a história do Talibã, a gente falou até na nossa última conversa, veio à tona de novo, e estava lendo um artigo sobre a questão da sexualidade entre os talibãs, e que passa pela relação que eles têm entre eles. E estava vendo essa questão de que eles matam homossexuais assumidos, porque são pessoas que não estão casados e não têm filhos, mas eles, como estão casados, têm aquela mulher como propriedade e têm os filhos, eles cumprem a obrigação religiosa deles, e eles podem se dar aos intercursos sexuais com outros homens e não entendem isso como uma homossexualidade no sentido ocidental, o que é muito curioso. Uma coisa hipócrita, estranha, e aí estava resgatando o surgimento, né, nesse artigo, estava se resgatando o surgimento dos talibãs no final dos anos 70, começo dos anos 80, que foram os filhos das comunidades que tiveram as famílias mortas pela guerra com a Rússia ali, naquela época, e que essas crianças foram levadas para a fronteira com o Paquistão e foram cuidadas por comunidades de religiosos ali. Então, de novo, por isso que eu trago de novo essa questão, né? Pessoas que vão estar naquela posição de privilégio para poder abusar, porque estão ali numa posição sacerdotal, eu cuido, aqui eu sou intérprete do sagrado e tal, deixa as crianças comigo, todo mundo de boa fé pensa, nossa, então tá, né, uma pessoa religiosa querendo cuidar do meu filho, vou deixar lá. E essas crianças foram abusadas sistematicamente por anos. E eles são os talibãs hoje. Então, e o que eles viveram? Uma violência contínua, que foi naturalizada, e que criou esse laço que se perpetua até hoje dessa homossexualidade que eles não assumem, e que é a manutenção dessa relação sexual que eles iniciaram ali na infância entre eles e que eles continuam mantendo, e num movimento de extrema virulência e raiva contra qualquer outro grupo que não seja eles mesmos, né? Então, outras comunidades ali do Afeganistão, porque o Afeganistão, como todo país, não é uma população homogênea, são várias populações ali. E, se eu não me engano, eles se chamam Pashtunis, esses da fronteira com o Paquistão. E então, nesse movimento extremamente violento, eles naturalizam. Para eles não tem nenhum problema decapitar uma pessoa, matar gente que está querendo fugir do país ou que são diferentes deles. Isso tá... E a gente se espanta até com essa frieza. Mas eles são filhos dessa violência. E não só filhos dessa violência, né? Eles são contaminados e parasitados, vampirizados, impregnados disso. E certamente, provavelmente, vampirizam, né? Acho que a visão a imagem do vampiro, acho que é bem interessante nesse sentido, né? Já que foi condenado, então vai condenar outras pessoas à mesma condição, né? E então a gente se espanta hoje de ver isso, e a gente vai encontrar, bom, então onde está essa questão do fundamentalismo religioso, onde está essa questão desse tipo de radicalização, mas essa radicalização ela não vai acontecer afetivamente falando, para ser efetiva, porque você tem que estar com aquilo, aquela radicalização necessária para suportar afetivamente a sua própria existência, se ela não for feita a partir de um batismo de violência. E eles foram batizados na violência e impregnados dela todo o tempo. E em que medida o que a gente vive nessa violência dessas fronteiras, quando você estava falando, Marcelo, da barbárie, eu estava pensando assim, a gente tem que tomar cuidado para não pensar que a urbe é a civilização e a selva é a barbárie. Não, a selva é outra civilização, e o choque da urbe branca com a civilização das florestas é que gera barbárie nessa coisa da usurpação dos territórios dessas populações, dessas civilizações. Inclusive, a gente está tentando encontrar maneiras de conseguir chegar no nível de desenvolvimento tecnológico natural que eles vivem. Eles estão aqui ocupando esse continente há mais de 30 mil anos, e eles não devastaram esse continente e se mantiveram por 30 mil anos aqui até a chegada dos invasores brancos. E essa tecnologia a gente está tentando imitar hoje. Desculpa,
Não, eu queria retornar para a questão indígena que o Marcelo falou, do pensamento. Acho maravilhoso tudo que você está dizendo, e vamos pegar o gancho aí daqui a pouquinho. Mas eu queria retornar à questão da comunidade indígena, porque tem um depoimento que eu queria ler para vocês, da visão de uma das mulheres indígenas, é a Isa Tapuia. Ela é consultora da Unesco e uma das lideranças do povo Tapuia. Ela diz o seguinte: essa questão do gênero é muito complicada para a gente. No mundo não indígena, ela não está ligada ao poder e à submissão, mas no mundo indígena é mais complexo. Os homens não tomam a decisão sozinhos. Apesar de estarem no terreno ou conversando na casa dos homens, eles não saem de lá sem levar em conta a orientação das mães, das irmãs e das esposas. É muito difícil que um homem tome uma decisão que não seja compartilhada com as mulheres. Dá a impressão, para quem chega de fora, que eles são todos poderosos, são o centro da aldeia, mas isso não significa que nós não temos nosso poder. Se você conviver em uma aldeia, você vai perceber isso. Essas normas não são feitas muito antes essas normas são feitas muito antes da gente nascer. Já está definido ali o meu papel, a minha responsabilidade. Mais uma outra questão. Ela ainda afirma que os casos de estupro se tornaram realidade nas comunidades e argumenta que as motivações externas, como o uso excessivo de álcool, precisam ser freadas. Ela diz: o estupro não é uma prática natural das aldeias, é uma distorção moral e cultural. As mulheres indígenas começam a ser preparadas para a reprodução física e cultural do povo a partir da primeira menstruação. No olhar não indígena, isso vai ter distorções. Nós já temos muitos problemas causados pelos brancos. E quando esses problemas, como o estupro e o consumo de álcool, chegam nas aldeias, eles são muito mais graves, pois afetam a organização social tradicional dos povos. Por isso, tudo tem que ser analisado caso a caso. Tem um aspecto interessante que essa líder fala, que à medida que as mulheres indígenas vão firmando o seu protagonismo político, elas são vítimas cada vez mais de feminicídio, da exploração sexual, do tráfico de pessoas e de agressões. Então, acho que vale a pena a gente olhar um pouco para isso. Outra coisa que eu queria dizer, quando você fala, né, não é só a URBS que não sofre esses problemas, muito pelo contrário, na URBS também a gente tem essas questões. Acho que vale a pena dizer de um caso de pedofilia grave na Alemanha, né, que é primeiro mundo, né? A Alemanha teve o projeto Kentler, que entregou crianças órfãs a pedófilos por 30 anos. Então, isso está em todo lugar, né? Essas questões estão em todos os lugares, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, mas essas questões estão aí. Por outro lado, os alemães também têm um projeto que se chama Projeto de Prevenção do Buchenwald, que eles convocam pedófilos a se autodeclararem pedófilos para poderem ser tratados, né, jovens, e fazem esses tratamentos já a partir da juventude, quando eles identificam essas questões de pedofilia. Queria falar também sobre a questão do idoso, que o Marcelo falou. O idoso, ele é praticamente inexistente numa sociedade como a nossa, porque a última coisa que as pessoas querem ser idosas. O Brasil é um dos países que mais faz cirurgias plásticas, onde garotas muito jovens e muito bonitas estão fazendo readequação facial. Os idosos no Brasil, eles não são desrespeitados só pelo que eles são, mas eles são explorados. A gente sabe que muitos idosos são que levam as famílias, que sustentam as suas famílias, né? Muitos idosos são absolutamente explorados. Então, e não é só das suas famílias. Acho que tem um outro aspecto do capitalismo que é muito grave em relação ao idoso, que são esses empréstimos sob consignação.
muitos idosos, inclusive, são vítimas desses golpes de empréstimos por consignação. Muitos idosos têm seus salários praticamente confiscados por causa desses empréstimos que acabam sendo compulsórios. Então, nós somos um país que nós não damos proteção social, né? Nós não cuidamos dos nossos vulneráveis, né? Talvez porque parece que todo mundo no Brasil é vulnerável, né? A grande parte da população brasileira é vulnerável porque a riqueza está na mão de uma minoria de meia dúzia de famílias. Então, já está na nossa consciência, né, brasileira de que os vulneráveis não merecem ser cuidados, porque... E eu não falo disso só desse governo, mas esse governo eu acho que ele superlativiza isso, mas existiu desde sempre o desrespeito à nossa vulnerabilidade, né? Tá todo mundo no Brasil andando em corda bamba, e eu acho que nunca esteve tanto. Os idosos que não... Você, depois dos 40 anos, você já é considerado idoso, ninguém te contrata mais no mercado de trabalho. A partir de 40 anos, você não consegue mais ser contratado. Semana passada eu encontrei um grande amigo querido, que ele trabalhou durante muitos anos na área televisiva, e ele chegou aos 60 anos, e na pandemia ele se deu conta que ele estava com 60 anos e que ele não conseguia trabalho. Ele... não conseguia trabalho, que ele é considerado velho, que mesmo ele tendo uma carreira brilhante, tendo feito coisas maravilhosas, ele é considerado velho, e agora ele está buscando uma carreira paralela de padeiro. Então, assim, é uma loucura isso. Isso Silvia, é Brasil. Silvia, isso daí é muito importante você falar, porque o que acontece é um plano internacional, mas principalmente no Brasil, com esse tipo de governo, esse tipo de neoliberalismo exacerbado que a gente vive e que a gente não está prestando atenção porque esse governo distrai a gente com outras pautas, em que tudo está sendo desmontado e tudo está sendo jogado para o desmonte do trabalhismo, dos direitos trabalhistas, da previdência, tudo isso. Então, o que a gente está percebendo é assim, a gente vai ter muita gente descartável, uma multidão de descartáveis. Então, o que a gente vê quando a gente percebe que a pandemia veio e a gente acompanha o trabalho de um padre Júlio Lancelotti, por exemplo? A população de rua em São Paulo está, nesses anos de pandemia, quintuplicando. O cara falou assim, olha, eu tinha uma fila assim, agora eu tenho uma fila 7 vezes maior, eu não estou dando conta. Não é gente que sempre foi miserável, que viveu na rua, é gente como a gente, que de repente não consegue mais se enquadrar com 40, 50 anos, não consegue mais encontrar emprego. O que faz? Não tem mais como pagar um plano de saúde, não tem mais como sustentar a casa, tem que entregar a casa. Eu tenho amigos assim, que eram fotógrafos, que eram cinegrafistas, que eram jornalistas, e que estão na rua, estão morando na rua. Caramba, bicho, é horrível, mas assim, a gente tenta ajudar, mas quando você conhece 1, 2, 3, 4, que é isso? Eu nunca vivi isso na minha vida, de ter, claro que é questão da idade de geração, mas assim, é gente que tem 50 anos de idade, Sim. Silvia. E esse governo naturalizando o trabalho infantil, vamos lembrar disso também, né? Porque precariza os adultos e quer forçar as crianças de 12, 13 anos a trabalhar, ainda com o argumento de que se não for isso eles vão morrer de fome, só que eles impingiram a fome a essas crianças. O neoliberalismo, o governo de hoje. Lembrando que o Brasil, ele já passou a fase que você tinha mais jovem do que idoso. Hoje a gente está começando a ter mais idoso, gente de 50, 60 anos para cima, do que jovens e crianças, entendeu? Isso é muito importante a gente pensar. Num país que está precarizando o trabalho e está... Então, quando a gente está falando de vulnerável, a gente está falando mulher, criança, adolescente, idosos, pessoas com deficiência, sofrimento mental, comunidade LGBT. Olha esse contingente de pessoas
que, de certa forma, estão sendo esmagadas nas políticas desse governo. Não existe política nenhuma para esse tipo de pessoas. Agora mesmo o governo quer separar a questão da educação para pessoas com deficiência, sofrimento mental. O ministro Esse governo, ele não pode triunfar, não pode ser eleito, senão o Brasil acaba. Ou seja, a questão desse contingente de descartáveis que eu falo é o seguinte: o que faz com essas pessoas? Extermina. Deixa morrer. Não tem outra, deixa morrer. Não tem outra. Então, não tem outra saída. Então, a questão é, essas pessoas que estão indo para o olho da rua, são pessoas como a gente, põe uma mochilinha aqui, uma escova de dente, tal, não sei o quê. É isso que está acontecendo, porque não tem para onde ir mais, entendeu? É isso, e tem uma coisa que você estava falando, Marcelo, a população idosa do Brasil aumentou exponencialmente e mais, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Você tem um contingente de pessoas acima dos 80 anos gigantesco, como a gente nunca teve no Brasil. Claro. E essa população vai para onde? Quero dizer uma outra coisa. No Mato Grosso do Sul, que é o segundo maior estado com população indígena, os casos de violência aumentaram 495%. Isso é muito. Assim, e isso está subnotificado. Para onde vão essas pessoas? Né? Para onde vão os idosos? Estou lembrando que isso não é uma coincidência, Silvio, isso é um projeto. Isso é a um crônica projeto. da morte anunciada. Nós sabíamos que isso ia acontecer quando o Bolsonaro foi eleito. Ele anunciava isso, e as pessoas que o escolheram com aquele prazer calado de quem está querendo que isso aconteça mesmo. A gente tem que lembrar disso. Cada um que votou no Bolsonaro é conivente e responsável. Sim. A gente tem uma população enorme, idosa, e mais, a gente não tem sistema de saúde para suportar esse processo de envelhecimento, porque com o processo de envelhecimento as pessoas vão tendo doenças com a qualidade, digo mais, só que também, quais são as pessoas que estão chegando aos 90 anos, aos 80 anos? Porque o cara que trabalha no agronegócio de forma abusiva, ele não chega a essa idade. O cara que mora na periferia, ele não chega a essa idade. Os travestis, os trans, a expectativa de vida de um travesti, de um trans, é 35 anos de idade. Eu outro dia estava andando pela Avenida Paulista e me choquei com a quantidade de trans pedindo esmola na rua. Né? Então, a gente está vivendo, a população de rua está gigantesca, e é exatamente isso que o Marcelo falou, são famílias inteiras. Antes você via um loser, né? Era um loser. O que era o morador de rua? Era um loser. Hoje, o morador de rua é uma família inteira, são crianças, mulheres, homens, idosos. Isso é um projeto de extermínio, sim. Silvia, deixa eu pegar uma ponte aqui com você. Vocês estão acompanhando esse acampamento indígena lá em Brasília, com 6 mil indígenas, índios. Gente, eu hoje tenho uma clareza muito grande que eu não digo agora, não digo ano que vem, mas se o Brasil não tomar jeito aqui e continuar esse projeto por mais um tempo, a gente vai esbarrar numa guerra civil, e isso já não é uma questão de... Assim, é insustentável você continuar com esse projeto disso que a gente está falando, de gente sendo jogado na rua, de índio sendo morto, num país tão grande. Você vê um acampamento daquela dimensão ali. O índio está indo para tudo ou nada, ele está sendo exterminado. A guerra já começou, Marcelo. Eles estão se defendendo da guerra civil que está sendo alimentada por esse governo. Porque essas milícias são o exército desse governo. É tudo ou nada. E o agronegócio também está indo para tudo ou nada. Sabe por quê?
porque, de certa forma, eles... É que nem uma empresa. Se você fez 1 bilhão em um ano, você tem que fazer 1,5 bilhão no outro ano. É sempre esse lucro que vai te manter. E o mundo não é assim. A China já não quer comprar do Brasil como que ela comprava antes, porque ela já está produzindo lá. E ela está botando um monte de barreiras para o agronegócio brasileiro. Evidente, o mundo é assim, né? E aí começa essa questão, e aí vai. Quando pressiona de fora, pressiona por dentro também. Então, eu quero mais terra, eu quero mais condição. Então, esse negócio da CPI, como é que você vai defender essa CPI? Como é que um bolsonarista pode defender a CPI? Com tantas mentiras sendo jogadas na nossa cara, como é que a sociedade não sai às ruas para quebrar tudo e falar isso é uma vergonha? Então, eu falo assim, tem uma hora que não vai ser possível segurar, mesmo com PM na rua, com não sei o quê. Então, é o seguinte, esse projeto ele está fadado ao fracasso, porque uma hora ou as pessoas vão sair na rua para se defender, ou eu acredito nisso, porque senão a única saída, como dizia-se lá atrás, é o galeão. Não é possível, cara. Eu quero compartilhar uma visão que não é minha, que é da Ana Buarque de Holanda, que eu ouvi a semana passada, que eu fiquei muito feliz. E quero te dizer uma coisa, Marcelo, eu estava falando isso antes da gente começar a gravar, se tem uma coisa que me deixou feliz e esperançosa nos últimos dias, foi ver as manifestações indígenas. Isso me deu uma esperança danada. Mas também me deu uma esperança. Semana passada eu ouvi um bate-papo com a Ana Buarque de Holanda, que é feminista, historiadora, uma pesquisadora bem importante no Brasil. E ela estava dizendo, ela fez uma pesquisa sobre as meninas da nova geração feministas. Sem dúvida. Que ela começou a fazer um trabalho porque ela se surpreendeu muito com as manifestações de Não é por 20 centavos, e as meninas chamaram muito a atenção dela. E como ela é uma feminista das antigas, ela resolveu entender o que era esse feminismo que estava acontecendo das meninas. Tanto que ela publicou dois volumes sobre o feminismo. Mas o que ela estava dizendo a semana passada, eu achei muito interessante, e que também não é um pensamento dela, é um pensamento do geógrafo Milton Santos. O geógrafo Milton Santos já dizia, nos anos 2000, numa entrevista dele, que foi gravada pela Folha de São Paulo, quem dirigiu foi o Silvio Tendler, ele dizia que a grande mudança no mundo viria das periferias, não só das periferias do mundo, né, dos países subdesenvolvidos, mas elas viriam das periferias mesmo. E que os celulares, principalmente com o advento dos celulares. E Ana Buarque de Holanda atualizou isso, falando o seguinte: como nas periferias as pessoas precisam sustentar as economias ali locais para elas poderem sobreviver, e porque as pessoas têm uma dinâmica das periferias, porque as periferias não atravessam a cidade, né? É muito raro as periferias fazerem a travessia, tanto que eles falam do pessoal que vive do outro lado do rio, porque é isso mesmo, com o contingente que se ganha, com quanto se ganha, não dá para pagar R$ 4,40 na condução, até porque R$ 4,40 é a condução de São Paulo, mas os ônibus intermunicipais custam R$ 5,70, 6 e pouco, 7 conto, é uma grana fodida. Então, eles se organizam dentro das periferias, mas ela estava dizendo que ela acredita que quando as periferias acordarem, a gente vai ter uma revolução. E isso não está longe de acontecer. Por quê? Com o advento do ingresso do povo periférico para as universidades, o pensamento mudou. Você vê hoje o jovem na periferia lendo Malcolm X, né? Você vê um exemplo da periferia, que é o Emicida. Eu acho que a gente não pode esquecer o Emicida. Você vê um Mano Brown, que são pensadores da periferia.
E você vê o rap que se produz, e o rap que se produz é de uma qualidade incrível, assim, e é um pensamento que está se formando. Então, quando a periferia acordar, quando a periferia fizer a travessia, quando a periferia souber da potência e da força que ela tem, e eu acho que ela já está acordando, porque você, agora não com a pandemia, mas você vê os saraus, um sarau, como um sarau da Cooperifa, que reúne numa vez por mês 300 pessoas num bar, e essas 300 pessoas estão ali discutindo poesia, seja a poesia que eles leem, seja a poesia que eles criam, a periferia já acordou. Então, assim, quando as periferias do Brasil acordarem, eu acredito que isso já está acontecendo, sabe? Eu acho que muito movimento está acontecendo nas periferias. Isso me deu muita esperança, sabe? Eu ouvi a Ana Buarque de Holanda falando sobre isso. Por exemplo, essas meninas feministas que estão fazendo um movimento importante, e hoje a gente não pode esquecer que elas têm um mecanismo que é a internet. Quer você queira, quer não, a internet é um mecanismo de voz muito importante. E as periferias brasileiras estão em diálogo com as periferias da América Latina. Ou seja, Silvia, a resistência vinda dos vulneráveis, né? Exato. E eu acho que essa é a esperança, sabe? A esperança é perceber que essas pessoas não aguentam mais, não aguentam mais ser subestimadas, sabe? Então, eu acho que essa revolução, na verdade, ela já está acontecendo. Existe um caldeirão que está em movimento. E que a gente também não está prestando atenção, sabe? Eu acho que esse caldeirão já está fervendo, cara. Porque, gente, uma coisa é a gente, na condição de classe média, sair na Avenida Paulista toda hora, e o nosso envolvimento com essas causas, ele é de uma ordem e um envolvimento muito diferente, e de um lugar de fala, né, diferente. E isso é muito importante ser dito, né? Faltam os agentes, né, transformadores, e isso que a Silvia está falando, eu acho que tem muito... Você vê essas meninas que estão deputadas, vereadoras, cara, é uma diferença. Você vê a Erika Malonguinho, por exemplo, uma qualidade. A Hilton. Exato. Ou seja, essas pessoas estão ascendendo já o poder. Os filósofos, os escritores, eles têm um lugar de fala e uma potência no discurso, e assim como a irmã da Marielle Franco, o Instituto Marielle Franco, parece que estão se organizando muito bem e tal. Embora a gente vê que a gente tem a ilusão de que nada se move em termos de resistência, mas sim, a gente acompanha e vê que há, porém, as coisas estão sendo jogadas ainda, né? Infelizmente, a gente está no meio do furacão ainda. Eu queria falar também assim algumas coisas, até para a gente fechar, já deu 1h15 aqui para a gente começar a encerrar, e fiz algumas anotações aqui. Também vejo essa ebulição se produzindo, acho que ela não é abrupta, ela vai se construindo e uma hora ela vai eclodir, e porque a violência, antes dela gerar revolta, ela gera depressão, né? Então acho que a gente ainda está nessa ressaca, deprimidos e angustiados e aflitos e constritos por tanta violência. E essa depressão, ela se manifesta nas nossas vidas por culpa, por medo, e por irritabilidade, por tristeza, quer dizer, tudo isso que paralisa. Então, muito tempo a gente fica tomado pela culpa, né? E isso é muito comum a gente ver nas crianças abusadas, nas mulheres, não só os outros que apontam, ela deve ter feito alguma coisa, mas ela deve pensar, será que o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei, o que foi que eu não consegui fazer? O que é de uma crueldade tremenda, né? Porque são duas camadas de violência que a pessoa sofre, né? Aquela naquele momento da violência, e depois a violência que ela fica se ecoando dentro dela, se colocando no lugar de que ela não foi vítima, né? De que ela, de um certo modo, produziu isso. E tem discursos que ficam reafirmando esse tipo de crueldade, eu acho extremamente nocivo, inclusive dentro da área psi, né? Achando que a pessoa cede e que, de um certo modo, ela produz a violência também dela mesma, na medida em que ela se permite isso e tal. É muito difícil esse tipo de discurso,
como se não existisse uma simetria de força que gerasse já uma dificuldade que a outra pessoa não vai conseguir se defender. Então, e nisso, essa paralisia pela culpa, depois pelo medo, e depois, talvez, no fim, uma certa raiva, ela pode se voltar não contra o agressor, mas contra si mesma, né? E é isso gerar, no limite, o suicídio, né? A pessoa prefere destruir a própria existência do que destruir aquela do algoz dela. E acho que a gente vive isso. E talvez a organização e o reconhecimento, e aí acho que nesse sentido, a revolta ela se dá a partir do momento também que você entende que você não está sozinho e que outras pessoas sofreram a mesma coisa, que a gente pode interromper essa lógica. E essas pessoas que sofrem essas mesmas coisas são essas pessoas que estão minorizadas, elas não são minorias, né? As mulheres não são minoria, os negros não são minoria, as pessoas com as suas diversidades sexuais todas não são minoria. O espectro da diversidade sexual é muito maior do que gay, lésbica e heterossexual. Tem toda uma gama de situações, de orientações, de práticas, de modos de ser sexuado que certamente não são minoritárias, são minorizadas. Então, as pessoas não são escravas, elas são escravizadas, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo minorizados, nós não somos, e quando a gente se entende isso e se desperta para isso, a gente consegue se organizar para se revoltar. E é curioso que a gente começou a conversa sobre a situação do abuso, da violência, a gente começou falando da violência sexual e, de repente, foi se tornando a violência do trabalho, porque o abuso, no fim das contas, ele é um só, ele é abuso sobre os nossos corpos, e os nossos corpos, eles são o nosso lugar, é ali que a gente se concentra, e é a partir dali que a gente existe, e ter relação sexual e trabalhar são próprios de quem tem corpo. E então a gente está falando de abuso sobre isso, né? Sobre esse lugar que nós somos, sobre o território que nós somos, e a invasão desse território, a opressão desse território, a supressão desse território são as violências que a gente sofre sexual, no trabalho, nas nossas vidas afetivas, na nossa vida política. E é interessante pensar isso, né? Que no fim a gente tenta chegar numa idade, né? Quando é que a pessoa pode ter relação sexual ou pode trabalhar, né? A gente tem um número, oficialmente hoje no país, é 14, né? Abaixo de 14 anos é estupro, você não pode fazer uma pessoa de abaixo de 14 anos trabalhar, parece razoável, mas e eu acho que tem que ser mesmo no mínimo isso, ou mais. E aí, qual que é o critério, no fim das contas? É meramente temporal? Você espera passar o calendário e falar agora, a partir de agora pode, não pode? Eu acho que o critério é um critério da capacidade que a pessoa tem de se compreender como um corpo, saber cuidar desse corpo, ter autonomia para isso, e a partir do momento em que ela é capaz de discernir o que é o corpo dela, que cuidados ela deve ter, como ela deve cuidar desse corpo, inclusive nos modos como ela busca prazer, ou como ela quer exercer o trabalho dela, ela está autorizada, então, a poder ter vida sexual e a vida de trabalho. E a gente sabe que isso é muito difícil de se desenvolver, não é uma coisa instantânea, imediata, então a gente não está falando aqui de 10, 11, 12, 13 anos, eu diria ainda 14, uma idade complicada para muita gente, mas e eu também não vejo isso acontecer. Quanto sofrimento eu vejo no meu consultório de pessoas que começaram a trabalhar, e eu não estou nem só dizendo das pessoas que começaram a trabalhar com 14, 15 anos, 13 anos, 12 anos, como eu já vi. Eu estou falando mesmo de pessoas que saem da faculdade com 23, 24, 25 anos e que não têm autonomia sobre o próprio corpo, sobre as próprias liberdades e entram no mundo do trabalho sujeitas à opressão. Porque não entendem que não podem trabalhar mais do que 8 horas, que não entendem que tem que se alimentar direito para ter o corpo preparado para o trabalho, que não entende que tem que manter uma vida sexual saudável para conseguir estar jubilosa, prazerosa, para conseguir fazer o trabalho com afinco e tesão, que tem que cuidar da própria alimentação, de uma série de outros aspectos, e que tudo isso gera trabalho, é trabalho, e se ela não se apropria disso, ela fica numa posição, essa pessoa, submissa, subalterna, subjugada e suscetível a abuso. E cada vez mais eu estou convencido que, e aí eu falo como psiquiatra, e inclusive quero falar com os meus colegas, os meus pares, uma psiquiatria que deposita só na pessoa as mazelas da vida dela. Eu não estou dizendo que a gente não tem lá as nossas questões biológicas, as nossas questões genéticas que fazem com que a gente se predisponha para tal ou tal problema, mas a gravidade com que a gente vê, a intensidade com que a gente vê as depressões e as ansiedades acontecendo hoje, elas são reflexo direto da violência que a gente está submetido. Seja nas relações pessoais, seja nas relações de trabalho, seja nas relações sexuais, seja nas relações familiares, parentais. Eu não consigo mais ver uma história de um sofrimento psíquico que não esteja
absolutamente enraizada numa situação de abuso e violência. A gente começa a mexer, a gente vai achar. E hoje a gente está no país com pelo menos, parece que aumentou oficialmente, de 23 milhões para quase 50 milhões de pessoas, um quarto da população do país em sofrimento mental. Então eu posso dizer que um quarto desse país está claramente expondo essa fratura social e que é determinada por essa violência. Quem fratura socialmente a nossa sociedade são essas violências todas que a gente naturaliza. Então, quando é que a gente vai interromper isso? Quando é que a revolta toma corpo para que ela se imponha como, não como uma contra-violência, embora talvez em alguns momentos tenha que se colocar como uma contra-violência e fazer barreira a isso, e é o que a gente está chamando de guerra civil aqui, e que os indígenas estão fazendo em Brasília, estão tentando lutar pela vida deles, porque senão eles vão ser massacrados. Mas a gente não, os idosos não vão conseguir fazer isso, as crianças não vão conseguir fazer isso, as mulheres estão intoxicadas por essa lógica machista e não conseguem fazer esse levante, embora muitas estejam tentando. E a tentativa desse levante de dignificação, que é o feminismo, é atacado pelos homens como um movimento belicista e tudo mais. Então, quer dizer, a gente vai ter que ficar ainda tentando se reerguer para vencer os ataques que a gente pode sofrer na tentativa de redignificação. Mas isso vai acontecer. E eu espero que o que a gente esteja vivendo hoje seja o cúmulo, uma catarse do que a gente nunca mais quer viver. E que isso sirva, espero, de exemplo para a gente no futuro. Embora a gente sabe que a história é cíclica, né? A gente está vivendo hoje algo parecido com o que imagina-se que se viveu na Europa exatamente um século atrás, com o advento do nazismo e do fascismo, e está se repetindo aqui, né? Mas a gente não tinha inscrito na nossa carne essa história, né? E agora está inscrita, então eu espero que isso gere uma diferença, um efeito na gente transformador, mas vamos ver. Eu encerro minha fala aqui. Por favor, Silvia, Marcelo. Eu quero dizer que muitas dessas pessoas, desses números assombrosos que você falou, dos problemas das pessoas que estão padecendo de saúde mental, problemas de saúde mental, muitas delas nem sabem que estão. Muitas das mulheres que sofrem violência, muitas das crianças, muitas dos indígenas e muitos dos idosos nem sabem que o que eles estão sofrendo é violência, nem conseguiram ainda identificar essa questão da violência, porque muitos deles talvez achem que isso seja normal. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, que é identificar essas questões, sabe? Nomear, saber dizer o que é a violência, o que é violência, trazer, que é aquela coisa básica de dizer para uma criança pequena que ela tem direito ao próprio corpo, que o corpo dela não pode ser invadido por outra pessoa. Para o idoso, ele não precisa sustentar a família dele, ele não precisa ser vítima de um empréstimo consignado, né? Para as indígenas, para a mulher indígena, entender que aquele território dela é um território sagrado e que ela não precisa estar submetida, né? Porque muitas vezes elas nem sabem que estão. Então, a gente tem questões que ainda precisam ser muito nomeadas. A gente tem um trabalho pela frente gigantesco, mas eu sempre levanto a bandeira da esperança, né? Eu acho super importante falar de esperança, porque nas periferias do mundo existem esperança, existe uma vida que se coaduna ali. Eu vejo quando eu vou para o bairro dos meus pais, sabe? Eu moro num prédio que tem 6 apartamentos. E em 6 apartamentos eu nem sei nada da vida das pessoas e a gente mal se conhece e muitas vezes a gente nem se vê. Nós vivemos as nossas vidas. E eu vou ao bairro dos meus pais e quando eu caminho pelo bairro, as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu não conheço me falam bom dia. Então, existe umas vidas, existe muita vida pulsando, que é exatamente o que você disse, existem muitas formas de viver a sexualidade, as quais não nominamos ainda e não entendemos. Então, existem muitas formas de vida que nós precisamos aprender. Por isso que eu acredito na esperança. E eu quero dizer que realmente eu fiquei muito tocada
com a movimentação dos povos indígenas. São 6.000 indígenas de 170 etnias, desde domingo em Brasília, pelo direito das demarcações. Isso me dá esperança, porque esse povo está aqui muito antes da colonização, né? Os negros que vieram escravizados estão aqui muito antes da colonização, portanto, eles entendem de violência muito mais do que nós, e de resistência também. E eu acho que é isso, eu acho que é esperança, sabe? A esperança está nesse lugar. É isso aí. Eu acho que eu faço coro com você, Silvia, no sentido, eu até pego emprestado as palavras do poeta Drummond, que falava: hoje é tempo de partido, tempo de homens partidos. Realmente é um tempo pesado, né? Mas é tempo de se posicionar. Acredito na indignação e no levante. Acredito que temos que ter esperança, mas também temos que ter uma esperança, não aquela esperança que espera, mas uma esperança que transforma. Acredito na educação, cara, e acredito nesses índios, no levante desses índios, na indignação desses índios, e que a gente tem que ter esse espírito de indignação. Muitas vezes as pessoas falam: porra, cara, você se envenena com essa sua indignação. Eu sei, é bravo, a gente fica um pouco vivendo isso, né? Mas eu não posso não me indignar com tudo isso que acontece. Eu não posso aceitar. E também não posso guardar, eu preciso transformar isso em ação, né? Então a gente transforma isso, fazendo esse vídeo, fazendo conteúdos, fazendo documentários, fazendo o que a gente pode, você escrevendo poesia, o Alexandre fazendo vários conteúdos para a internet, trabalhando com a psiquiatria contra a psicofobia. A gente está como agente no mundo, transformando isso. Eu acredito em transformação e não ficar assim assistindo, né? Isso que está se passando na nossa frente. Então, eu acho assim, tomar partido e transformar é o que todo mundo devia estar fazendo nesse momento aí, porque, de certa forma, existe uma aceitação a tudo isso. Eu não posso aceitar isso, cara. Eu não vou aceitar isso. Eu vou transformar isso. E nós não vamos aceitar isso, acredito, né? Por isso que isso daqui se chama incêndio. Vamos botar fogo nesse circo aí. Deixa eu fechar esse programa com a oração da Fúria, que Por é favor. maravilhosa, é rapidinho. Oração pela Fúria. Santo Deus, não aplaque a minha fúria, proteja a minha indignação dos dias iguais, dos dias banais, renove a minha perplexidade diante do absurdo. Deus, meu Pai, mantenha aceso o fogo que incendeia a minha alma, para que eu possa forjar o magma da minha fúria em assertividade e paixão. Canalize o jorro da minha indignação furiosa em gotas de lucidez implacável para a minha luta diária a caminho da verdade e da liberdade. Eu aprendi essa oração da Fúria com a Denise Fraga. Amém. Maravilha. Maravilha. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, assine o nosso canal, assine o sininho de justificação e acompanhe semanalmente aqui a nossa presença. Um super abraço, Silvia, Marcelo. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.